Vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil. Tem chamado bastante atenção ultimamente por causa de uma queda bem forte, né? No ano, a desvalorização está liberando os 30%. E só no dia 1º de agosto foi mais de 6% de queda. Muita gente está se perguntando o que está acontecendo, então a ideia aqui é investigar um pouco esses motivos com base nas informações disponíveis. E rapidinho, se esse tipo de conteúdo te ajuda, já deixa um like pra gente e confere se você está inscrito no canal, tá bom? Então, vamos lá. A grande questão é: o que está pegando com o Banco do Brasil para essa pressão toda nas ações? Parece que não é uma coisa só, né? Quais são as peças aí desse cenário que levaram a essa queda mais recente? Exato. Não é um fator único, é uma combinação, né? Vários pontos pesando. Um deles, bem importante, é o agronegócio. É um setor fundamental para o banco. A gente viu a inadimplência na carteira do agro subir para 3% e as provisões, As reservas para calote. isso, as reservas para cobrir possíveis perdas futuras nesse segmento. Elas deram um salto, né? Subiram 64% já no primeiro trimestre. Uau! E, além disso, teve uma mudança regulatória importante. Em janeiro de 2025, entrou em vigor a Resolução 4966 do Banco Central. Ah, essa resolução. O que ela mudou exatamente? Basicamente, ela exige que os bancos provisionem não só as perdas que já ocorreram, mas também as perdas esperadas no futuro. Isso teve um efeito contábil direto, sabe? Reduziu o lucro do banco no primeiro trimestre em quase R$ 1 bilhão. Foi um impacto relevante. Entendi. 1 bilhão a menos no resultado por causa dessa nova regra? Exato. E com esse cenário eh, um pouco mais nublado, as casas de análise começaram a rever as contas, né? A Goldman Sachs, por exemplo, cortou o preço-alvo da ação. Foi de 29 para R$ 23. Uma redução considerável. Sim. E a XP Investimentos também seguiu uma linha parecida. Reduziu a estimativa de lucro líquido em 29% e mudou a recomendação. Era compra, passou para neutra. Para completar, o próprio Banco do Brasil colocou as projeções para 2025, o tal do guidance, em status de revisão. Isso sempre gera mais incerteza no mercado, né? Com certeza. Quando o próprio banco sinaliza a revisão, o mercado fica atento. E não parou por aí. Começaram a surgir alguns alertas sobre outros tipos de crédito também, tipo o crédito corporativo. O Banco Safra, por exemplo, soltou análises indicando que a situação de algumas empresas pode estar piorando em termos de inadimplência. E o gatilho mais recente, que jogou a ação para baixo dos R$ 19, foram os números operacionais de maio. Os números de maio? É, vieram bem fracos. Isso, assim, acendeu um sinal amarelo forte. Sugeriu que o resultado do segundo trimestre pode vir abaixo do que o mercado já esperava. E as expectativas já não eram tão otimistas, sabe? Falava-se em algo como 3,5 bilhões de reais de lucro se aquele ritmo de maio continuasse. Nossa, juntando tudo isso, parece mesmo uma tempestade perfeita se formando. Agro, regulação, revisões, guidance, números fracos. Mas aí eu pergunto, será que o mercado não está exagerando um pouco na dose? Olhando só para o lado negativo, focando demais no curto prazo? Olha, o sentimento do mercado é claramente negativo. O preço da ação mostra isso. Não tem como negar. Mas é sempre importante tentar ver a figura completa, né? Por exemplo, a questão dos dividendos. Se a gente pega o que foi pago nos últimos 12 meses e divide pelo preço atual da ação, o tal do dividend yield, ele está ali perto de 13%. 13% é um yield bem interessante, né? É um yield alto, sim. Claro, tem um ponto importante. Se os lucros caírem mais, os dividendos futuros tendem a cair também. Não tem mágica. Mas um yield nesse nível oferece, digamos, uma certa margem de segurança. E vale lembrar que o lucro de 2024 foi forte, né? Quase 38 bilhões de reais. É verdade. E é curioso ver como as expectativas mudaram rápido. No começo de 2025, ali em fevereiro, o próprio banco falava num lucro anual entre 37 e 41 bilhões, e num payout, que é a fatia do lucro distribuída, entre 40% e 45%. Isso daria até uns 17 bilhões em dividendos no ano. Números bem robustos. Eram. Só que essas projeções vieram antes desses problemas todos se intensificarem, né? Agora, como a expectativa mais baixa para o segundo trimestre, talvez uns 5 bilhões de lucro, e um payout talvez menor, entre 30% e 40%, o dividendo trimestral seria menor, algo perto de 1,1 bilhão.
O lucro acumulado nos últimos 12 meses, inclusive, já caiu para uns 33 bilhões. Já não está mais perto daqueles 40 bilhões que se falava antes. Entendi a dinâmica. As expectativas foram se ajustando para baixo. Exato. E tem o histórico do banco também, né? Que é uma instituição centenária com uma capilaridade enorme no Brasil. Se a gente olha os últimos 10 anos, o retorno total para o acionista foi bem expressivo, uns 211%. Nos últimos 5 anos, mesmo com essa queda agora, ainda está positivo em uns 65%. Mostra uma certa resiliência, apesar dos solavancos. Sim, mas é importante lembrar que retorno passado não garante futuro, e o banco já passou por fases bem difíceis, fim dos anos 90, aquele período mais longo entre 2007 e 2017, as crises de 2008, da Covid. Isso mostra que a volatilidade sempre andou junto com essa capacidade de recuperação. Não é um caminho linear. Essa perspectiva histórica é fundamental. Reforça a ideia de que, para investir nesse tipo de ativo, ainda mais em momentos assim, é preciso ter uma estratégia, né? Não dá para ir só na onda das notícias do dia. Perfeito, é exatamente isso. Primeiro, diversificação é chave. Sempre. Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Segundo, pensar em ações com visão de longo prazo. Não é para ficar tentando adivinhar o fundo do poço ou o pico do mercado. E talvez o mais importante, ter um método, uma estratégia clara para tomar as decisões. Isso ajuda a evitar as armadilhas emocionais. Tanto o otimismo exagerado quanto o pessimismo que a gente está vendo agora, né? Exatamente. Isso mostra que, para certos perfis de investidor focados em renda, mesmo com todo esse cenário diverso, a ação ainda pode fazer sentido dentro de um plano bem definido. Não é uma decisão baseada no pânico. Faz todo sentido. Então, para a gente amarrar a conversa, o Banco do Brasil está, sim, enfrentando desafios claros, problemas no agro, nova regra de provisão, números recentes mais fracos, tudo isso gerou um pessimismo forte. Por outro lado, tem a história de resiliência do banco, a sua solidez e um potencial de dividendos que, no preço atual, ainda chama atenção, mesmo que talvez seja menor do que se imaginava há alguns meses. E a disciplina na estratégia parece ser o caminho para navegar nisso tudo. Exato. Momentos assim são, na verdade, testam nossa capacidade de separar o ruído do dia a dia, as flutuações de curto prazo, daquilo que são os fundamentos da empresa e do investimento a longo prazo. Manter a calma, a lógica e seguir o plano é essencial. Ótima reflexão. E fica a pergunta para quem está nos acompanhando. Pensando em tudo isso que a gente conversou, os desafios e os pontos fortes, esse pessimismo todo em relação ao Banco do Brasil parece justificado para vocês? Ou talvez um pouco exagerado? Deixem a opinião aí nos comentários. E se essa análise foi útil, por favor, não esqueçam de deixar o like no vídeo, confiram a inscrição no canal e ativem o sininho para receberem as notificações das próximas conversas. Lembrando, sempre esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Um abraço e até a próxima.